nazismo. Este ano, no Brasil, neonazistas podem ir a júri popular por assassinato. As investigações mostraram também que existem hoje no país mais de 300 células de propaganda nazista na internet. Propaganda racista. Foi essa a alegação da Justiça brasileira para proibir a publicação do livro Minha Luta, de Adolf Hitler, a obra fundamental do nazismo. Agora, será que isso pode ser considerado censura ou uma medida de segurança necessária? Os principais símbolos do horror nazista, a suástica e a saudação do braço erguido, continuam vivos no Brasil 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E o ódio propagado por Adolf Hitler também. Essa é a frase que eu mais ouço deles. É prazeroso odiar. Eu nunca vi alguém dizer que odiar é uma coisa prazerosa. As cenas são de vídeos apreendidos pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Essa é uma festa particular, não aberta ao público. Esse vídeo foi gravado onde? Foi gravado em São Paulo. Este outro vídeo também foi apreendido pela Polícia Gaúcha, que ainda não identificou onde ele foi filmado. O que parecem brigas, na verdade, são treinamentos. E há um treinamento só de luta ou também com armas? Com armas também. Nós temos alguns treinamentos de armas. Como mostram essas fotos apreendidas pela polícia. Foi por causa desse assassino, desse louco, desse Hitler aí, que ocasionou a morte da minha filha. E outros loucos que seguiram ele, estão seguindo ele. O assassinato de Renata e do namorado no Paraná foi um dos muitos crimes cometidos no Brasil pelos chamados neonazistas. Daqui a pouco você vai conhecer essa história. Neo quer dizer novo. O nazismo como política, como forma de governo, acabou junto com a Segunda Guerra Mundial. Mas em várias partes do mundo e também do Brasil, sucessivas gerações de fanáticos tentam ressuscitar as perseguições a minorias e a fantasia de pureza racial. Hoje, a marcha dos neonazistas acontece principalmente na internet. Eles fazem sites, blogs, eles participam muito ativamente de fóruns neonazistas. Essa pesquisadora de uma importante universidade pública é uma das maiores especialistas sobre o tema no Brasil. Ela já recebeu várias ameaças de morte e por isso não mostra o rosto. Faz 13 anos que ela acompanha a atividade neonazista na rede. Quem são os neonazistas brasileiros? São aqueles que acreditam que eles são brancos puros e eles querem um lugar só para si. O ódio e a pregação da violência dominam as conversas virtuais. Neste fórum registrado nos Estados Unidos, e que tem uma parte só sobre o Brasil, um brasileiro publicou a foto de um super canhão da época nazista para dizer: precisamos de um canhão para destruir aquelas favelas que chamam de comunidade. Essa é a filosofia deles. Tem que agredir, tem que violentar, tem que massacrar, porque as pessoas têm que temê-los. Quantos sites, fóruns, blogs existem no Brasil hoje com conteúdo neonazista? Veja, no Brasil, juntando fóruns, blogs, canais, tudo, 3.497. A internet ela tem sido utilizada pelos neonazistas para recrutar simpatizantes à ideologia neonazista. Tiago é presidente de uma entidade que recebe denúncias de crimes virtuais. Divulgar o nazismo no Brasil é crime previsto na Lei de Combate ao Racismo. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. No ano passado, a SaferNet recebeu 1.283 denúncias sobre 583 páginas com conteúdo nazista. Foram encaminhadas ao Ministério Público e à Polícia Federal. Esse é um problema que vem crescendo ano a ano. A atuação dessas células neonazistas no Brasil tem demonstrado uma capacidade maior de organização. Quantas pessoas no Brasil hoje leem conteúdo neonazista na internet? 180 mil pessoas. E como você chegou a esse número? Pelo número de pessoas que baixavam o material em redes de compartilhamento de arquivo e pelo tamanho dos arquivos baixados. Eu não quero dizer, Luciana, que essas 180 mil pessoas sejam neonazistas, mas elas estão lendo muito material neonazista. A doutrinação passa por esse livro, que ficou muito tempo restrito ao interesse de estudiosos e hoje está no centro de uma polêmica. Hitler escreveu Minha Luta em 1925, antes de virar ditador da Alemanha. Veja esse trecho.
Em um mundo de mestiços e de negros, estariam para sempre perdidos todos os conceitos humanos do belo e do sublime. Tem um pouco de biografia, considerações sobre a Europa e a política alemã daquela época e muito ódio, principalmente aos judeus. O judeu é o maior mestre da mentira, e a mentira e a fraude são as únicas armas da sua luta. No Brasil, o livro foi publicado pela primeira vez em 1934. Depois que Hitler morreu, os direitos autorais ficaram com um estado da Alemanha, a Baviera, que desde então proibiu novas edições. Só que tanto na Alemanha quanto no Brasil, o direito autoral acaba 70 anos depois da morte do autor. Como Hitler morreu em 1945, 70 anos atrás, agora qualquer editora está livre para publicar Minha Luta. Na Alemanha já foi lançada uma edição que tem notas e comentários de historiadores. No Brasil, a Geração Editorial preparou uma edição toda comentada, ainda inédita. Pois é uma obrigação do editor, do cidadão, de contextualizar as ideias do Hitler e combatê-las dentro do próprio livro. Publicar Minha Luta secamente, só o texto do autor, é propaganda. Foi o que uma outra editora, a Centauro, fez. Ela já publicou uma tradução e sem comentários mesmo, para sair na frente da concorrência. Nós não somos contra uma edição comentada. Eu só acho que ela deve ser feita por alguém altamente capacitado e neutro, né? Que não penda nem para um lado nem para o outro, que conheça extremamente também o alemão, porque senão ficaria uma edição horrível. O livro é ilegal porque ele se insere num tipo de literatura que é denominada de escritos de ódio. Um programa político de algo que chegou ao poder e que foi executado com os resultados que todos conhecemos. Este mês, um juiz do Rio proibiu a publicação e a venda de Minha Luta. Ele deve ser proibido porque é uma forma de incitação do racismo, do preconceito racial. Proibir um livro não é limitar a liberdade de expressão? Nesse caso concreto, não há censura. O que há é uma prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana. Considero hoje como uma feliz determinação da sorte que Braunau Noim tenha sido destinada para o lugar do meu nascimento. Hitler começa o livro celebrando a cidade onde nasceu, na Áustria. O dia do nascimento dele, 20 de abril, até hoje é comemorado por neonazistas de todo o mundo, inclusive do Brasil. Foi o que aconteceu nesse sítio da região metropolitana de Curitiba em 2009. O organizador da festa, Bernardo Dairel, e a namorada Renata Ferreira foram assassinados por um grupo neonazista rival. Na época, a polícia ignorava a ação desses dois bandos. É um movimento oculto, tá? Estabelecido de forma extremamente sigilosa, reuniões ocorriam de forma sigilosa, tá? Com o único objetivo de tomar o poder. Quando aconteceu, nós ficamos tão surpresos, porque não imaginava, nem do Bernardo, a gente não escutava nada, muito menos dela. À justiça, os assassinos confessos disseram que o mandante do crime foi Ricardo Barolo. O motivo seria a disputa com Bernardo pela liderança dos grupos. As investigações mostraram que Ricardo queria construir um novo país no Brasil, chamado Neuland, que quer dizer Nova Terra em alemão. E as ideias que ele propagava e que ele colocava nesse país, no Neuland, o país dele é tudo ligado com o nazismo. O advogado de Ricardo diz que o cliente não tem envolvimento nem com os assassinatos, nem com o nazismo. Ricardo e mais 5 réus poderão ser julgados pelo tribunal do júri ainda este ano. Esta foto foi tirada por neonazistas gaúchos numa escadaria que é um dos símbolos da cidade de Porto Alegre. Aqui nós temos uma bandeira diferenciada, que é um símbolo separatista que eles criaram, né? Um símbolo separatista da República dos Pampas, que eles criaram. Para separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil? Para separar, não só o Rio Grande do Sul, para separar o movimento nazi. Faz 13 anos que esse delegado da Polícia Civil vem investigando a atuação de grupos neonazistas no Rio Grande do Sul. O sul do Brasil é a região que tem o maior número de neonazistas hoje? Eu diria que sim. Os casos investigados por ele envolvem os crimes de homicídio e racismo, entre outros. Nós já tivemos em torno de 40 prisões. Em 2005, 3 jovens que estavam num bar e usavam quipás, o chapéu típico judaico,
foram agredidos e esfaqueados por um grupo que, segundo as investigações, é neonazista. Um grupo nazista agrediu rapazes judeus, única e exclusivamente pelo fato dos rapazes serem judeus. 11 anos depois, os 9 réus ainda não foram julgados pelo Tribunal do Júri. Por causa de recursos da defesa, a juíza do caso ainda não pôde marcar a data. Caso haja uma condenação nessa situação, é um recado que se passa para todo o país e para todo mundo envolvido nisso, que não se aceita mais 70 anos depois do que isso já deveria ter terminado, que essa conduta continue existindo. Seu Jorge Legman tem 71 anos. Ele nasceu no fim da guerra, num campo de concentração nazista, Dachau, na Alemanha. O que o senhor diria para os neonazistas brasileiros hoje? Para eles pensarem bem, estudarem a história, e para eles vão se convencer que perante a lei e perante a lei suprema somos todos iguais.